A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Conclusão do capítulo 17, do versículo 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Rural 91.9, nosso YouTube e do nosso Instagram. Com este texto de hoje, nós concluímos o capítulo 17 de São João, que é sobre a oração sacerdotal de Jesus, pedindo pela unidade. É o que nós estamos vivenciando nesta semana antes de Pentecostes, até domingo. Vamos rezar para que todos os cristãos sejam um, como o Pai e o Filho e o Espírito Santo formam uma comunhão de amor. Nós devemos nos espelhar na Santíssima Trindade, nessa prece que a gente ouviu de Jesus. É interessante a gente observar, o próprio Jesus rezou. A gente pode até se perguntar, Jesus precisava de rezar, não é? Mas é impressionante essa oração perfeita de amor íntimo de Jesus com o Pai. E é isso que Jesus faz para que o mundo conheça que antes da criação do mundo, Deus nos amou. E eu queria trazer aqui para vocês, todos que nos ouvem, uma reflexão sobre essa questão da criação, né? A noção de criação de todas as coisas, a partir do nada. Do nada, Deus criou tudo. As coisas a partir do nada, a qual a revelação chega gradualmente. Ultrapassa a mitologia médio-oriental e a filosofia grega. Eu estou me baseando aqui no comentário da Bíblia, Palavra Viva, da editora Paulus. O que é que a gente encontra aqui nessa explicação? O texto da criação que a gente encontra em Gênesis capítulo 1, são duas narrativas sobre a criação. No primeiro capítulo é a primeira narrativa e no segundo capítulo é a segunda, do Gênesis. Ela expressa duas coisas. O mundo existe somente graças a Deus e é especialmente diferente dele. Total dependência e verdadeira autonomia são as notas da criaturalidade, as quais correspondem às outras duas, de bondade e caducidade. Tudo provém de Deus e é, como tal, bom, muito bom. É tanto que quando termina a criação e Deus viu que tudo era muito bom, a criatura autônoma e livre é sujeita à finitude e à possibilidade do mal.
Para o Novo Testamento, a criação é desde o início direcionada a Cristo, destinada a ser recapitulada nele, o princípio e a sabedoria. E esta criação sucederá uma nova, que a gente chama escatológica, que é no futuro, livre do mal e da corrupção. Aí a gente encontra isso nos livros do Novo Testamento, Apocalipse, principalmente, novos céus e nova terra, na qual Deus será tudo em todos. Essa explicação aqui está muito boa, essa nota da Bíblia, palavra viva. E agora nós concluímos pedindo, que o Senhor nos faça entender essa nossa participação na vida, no sentido de vivermos em comunhão uns com os outros. Se você crê em Deus, e eu creio também, então que essa fé nos ajuda a viver em comunhão, em unidade e não em separação, porque a luz eterna brilhará para os vossos santos e eles viverão pelos séculos sem fim. Essa é a ideia que a gente tira da Santa Escritura. E agora rezemos a oração de hoje, que é da missa de São Bonifácio. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e zelou com o seu sangue. Por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São João, capítulo 17, versículo 20 a 26. E aproveito para convidar a todos, amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Nós vamos ter a missa lá na Casa da Criança, às 5 horas da tarde, às 17 horas. E logo em seguida teremos o rito penitencial. Então todos são convidados para este encontro amanhã. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.